Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente no coração de cada um de vocês. Eu quero compartilhar hoje com você uma palavra de Deus no seu coração para trazer paz e esperança na sua vida, porque Jesus é a nossa esperança. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 9, vai dizer assim: porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Vocês são também o edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Põe um alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. Então a palavra de Deus vem nos dizendo que eu e você somos o edifício de Deus. Aqui vai dizer, ó, vocês também são o edifício de Deus, sobre o qual Jesus é o alicerce. O que é o alicerce? O alicerce ele é a base. O alicerce ele é aquele que sustenta um prédio. Quando você vê um prédio, por exemplo, você pode imaginar que a base, o alicerce, aquela construção ali, foi a parte mais fundada para baixo, mais demorada ali para ser construída, que tem que ser tudo friamente calculado para que aquele edifício seja sustentado, para que aquele peso, né, daquela construção superior seja sustentado por aquela base, por aquele alicerce colocado ali. E Jesus Cristo é o meu e o seu alicerce. Jesus Cristo, ele é a nossa base, ele é o nosso centro, ele é a nossa parte mais importante que sustenta todo o nosso edifício, toda a nossa vida. Aqui em 1 Coríntios vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a morada de Deus. O nosso corpo é onde Deus habita. Nós usamos muito a frase, nós vamos na casa do Senhor, nós vamos na igreja, a igreja é a casa do Senhor, o templo de quatro paredes. Não, o templo de Deus somos nós, eu e você, nós somos a morada do Deus Altíssimo. Então, quando vamos à igreja, são várias pessoas que têm a presença de Deus reunidas em um só lugar. Poderia ser na garagem de uma casa, poderia ser numa residência ou em qualquer outro lugar. A igreja, o templo de Deus, não é propriamente o local físico em si, mas somos eu e você que somos habitados pela presença do Deus Todo-Poderoso. Então Jesus é a nossa base, é o nosso alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado, porque Jesus é o único alicerce. Então não existe outro caminho, não existe outro sustento a não ser Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, o enviado de Deus, o Cristo, o ungido, enviado de Deus para a salvação da minha e da sua vida. Então nós somos o templo de Deus. Como somos o templo de Deus, precisamos pensar muito bem nas nossas atitudes, nas nossas falas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, porque se somos habitados por Deus, se somos morada de Deus, imundícias não podem habitar dentro de nós. Nós precisamos nos sustentar na palavra, porque a palavra de Deus vai dizer que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Examinai as escrituras e cuidai ter nelas vida eterna. E são elas que testificam de mim. Então, o que é que nós temos que fazer então, Jaqueline? Precisamos nos encher do Espírito Santo. Precisamos nos encher da palavra de Deus. Precisamos nos encher da graça,
do Todo-Poderoso. Você precisa ter o seu tempo diário com Deus. Eu gosto de fazer isso no período da manhã, mas talvez você prefere de tarde, de noite, no seu tempo, no seu horário. Mas tire um tempo para se conectar com Deus. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa mente, nós temos a nossa mente transformada. A palavra de Deus vai dizer: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, como que nós vamos renovar a nossa mente? Buscando aprender na palavra de Jesus Cristo, porque é aqui na palavra que nós vamos aprender quem Jesus é e como que nós podemos ser imitadores de Jesus Cristo. Quanto mais nos enchemos de Deus, quanto mais nos enchemos, mais nós nos tornamos parecido. É por isso que tem um ditado que diz assim: diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Por quê? Porque não tem como uma pessoa ser de Deus se essa pessoa só anda com más companhias. Por quê? Porque a conversação dessas pessoas não batem. Então não tem como você ser de Deus se você só anda com pessoas que não são de Deus. Se você é de Deus, as suas atitudes condizem com pessoas de Deus. Você ora, você lê a Bíblia, você busca o Senhor, você consagra a sua vida. Aqui vai dizer, ó, não vivam como pessoas desse mundo. Por que não vivam como pessoas desse mundo? Porque as pessoas desse mundo, elas buscam só as coisas da carne. Gálatas 5:22 vai dizer que os frutos da carne são imoralidade, são brigas, ciúmes, confusão, contendas, tudo que agrada a carne são coisas desse mundo, mas nós precisamos ter os frutos do Espírito Santo de Deus. E os frutos do Espírito Santo são amor, paz, longanimidade, domínio próprio, fidelidade. Nós precisamos buscar isso todos os dias, buscar ser uma pessoa melhor, buscar ser uma pessoa de Deus, que de fato ama o próximo, que ajuda as pessoas, porque como vamos dizer que servimos a Deus se não amamos as pessoas? A palavra de Deus vai dizer: se você não ama o seu irmão que você vê, como você pode amar a Deus, o qual você não vê? Então nós precisamos chegar a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. E como que nós vamos chegar a Deus? Buscando aprender de Deus, na palavra, nas escrituras, sendo cheios, ouvindo louvores, adorando ao Senhor, rendendo nosso pensamento, a nossa total adoração ao Senhor. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso. Isaías 53 vai dizer que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas, Jesus, nós somos sarados. Jesus, ele sofreu, ele pagou um alto preço de sangue, para que eu e você tivesse vida, e vida eterna, e vida em abundância. A nossa vida não se resume só aqui, nós somos peregrinos em terras estranhas, estamos aqui nesse mundo de passagem, porque o nosso corpo vai morrer, mas o nosso espírito vai viver eternamente com Cristo na glória. Então não coloque o seu pensamento, a sua vida, as suas intenções só nesse mundo. Coloque o seu pensamento, coloque o seu coração nas coisas do céu, nas coisas que traça, não rouba, nas coisas que não se perde o valor, no espiritual. Busque o Espírito Santo de Deus, encha-se da presença de Deus, porque quando somos cheios da presença de Deus, agimos de maneira adequada, agimos como tais, agimos como pessoas de Deus. Mas o que acontece? Que as pessoas hoje em dia são pessoas carnais, pessoas que não são espirituais, é porque estão longe da presença do Todo-Poderoso. Se somos templo, morada do Espírito Santo de Deus, precisamos vigiar nas nossas atitudes. A palavra de Deus vai dizer: vigiai e orai. Não é só orar,
nós precisamos também vigiar as nossas ações, vigiar as nossas atitudes, buscar melhoria constante, porque o Espírito Santo de Deus está todos os dias, batendo na porta do nosso coração. Jaqueline, não faça isso. Jaqueline, não trata seu filho dessa maneira. Jaqueline, age dessa forma, porque essa é a tarefa do Espírito Santo de Deus, agir em nós e nos corrigir, e nos exortar, e nos mostrar como devemos ser e como devemos agir. Se lemos a palavra de Deus e temos entendimento, é porque o Espírito Santo de Deus vai trazer esse entendimento a nós. Por quê? Porque se nós lermos a palavra de Deus como pessoas humanas, terrenas, nós não vamos entender os propósitos de Deus, porque a palavra de Deus, ela se discerne espiritualmente, e nós só vamos entender quando temos a presença do Espírito Santo de Deus. A palavra vai dizer que, logo aqui no início de 1 Coríntios, o evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então a palavra de Deus, ela é poder de Deus e é viva e eficaz e mais cortante que espada alguma de 2 gumes. Então é a palavra de Deus que nos ensina, é a palavra de Deus que nos exorta. Isso aqui é como se fosse um manual de instruções. É aqui que nós aprendemos como que eu e você, como cristão, como pessoas de Deus, precisamos nos comportar. Não, nós não podemos nos comportar como pessoas do mundo, cheio de moralidade, de erro, de pecado. Não, Jesus, ele morreu na cruz e nos libertou do pecado. O pecado não domina mais a minha e a sua vida. Por mais que a gente erre, que a gente fale, nós não temos prazer em pecar, nós não temos prazer em viver uma vida errada, nós temos prazer em viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus, porque nós somos templo, morada do Deus Altíssimo e Todo-Poderoso. Eu quero fazer uma oração com você para que Deus abençoe o seu dia de hoje, que você tenha um dia abençoado, iluminado e que você busque as coisas de Deus. Pai querido, maravilhoso, a tua palavra foi lida nessa hora. Pai, eu consagro a vida de cada um, Pai, que está nesse momento ouvindo essa palavra. Pai, a tua palavra vai dizer que nós somos o terreno de Deus e que quem fala da tua palavra, Pai, é apenas alguém que planta e que rega, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Então quem age é o Senhor, quem faz é o Senhor. Pai, eu peço em nome de Jesus que cada um que está ouvindo essa palavra possa trazer frutos dignos de arrependimento, que essas pessoas venham ser transformadas pelo poder da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, o dia, a semana, a vida dessa pessoa, a casa, a família, os sonhos, os projetos, que tudo na nossa vida, Senhor, seja para honra, glória e louvor da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Guarda a nossa vida, conduz os nossos pensamentos, as nossas atitudes e que tudo seja para o teu louvor e para a tua glória. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Eu agradeço muito essa oportunidade de trazer essa palavra ao seu coração. Se inscreve aqui no meu canal para você estar sempre acompanhando novos vídeos aqui e que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Um grande abraço e Deus te abençoe.